Olá, hoje o nosso estudo é sobre biofísica e fisiologia e o tema é membrana celular e transporte mediado por proteínas. Sabemos que a membrana plasmática é formada por duas porções. A parte lipídica, podemos destacar a bicamada de fosfolipídios. Essas moléculas elas possuem uma região polar e caudas apolares. A parte proteica desempenha importantes funções na célula. É constituída por proteínas integrais inseridas na membrana ou proteínas ancoradas em um de seus lados e ainda proteínas que estão associadas a moléculas pertencentes à membrana. Neste estudo, nos concentraremos no transporte mediado por proteínas. Pode-se destacar as seguintes propriedades do transporte mediado por proteínas. Essa modalidade é mais rápida do que a difusão simples para moléculas semelhantes. Também podemos observar a cinética de saturação, que é, em função do número restrito de proteínas carreadoras para uma certa substância, por exemplo, aumentar a concentração dessa substância para além da quantidade na qual todos os transportadores já estão empenhados, não vai promover aumento do fluxo da substância através da membrana, pois já aconteceu a saturação desses transportadores. Ou seja, existe um limite, um fluxo limite de substância através da membrana definido de acordo com o número de transportadores que estão expressos nessa membrana. Outra característica do transporte mediado por proteínas é a seletividade química, pois cada proteína de transporte tem afinidade por uma espécie de forma específica. A inibição competitiva, que ocorre às vezes, pode ser entendida partindo do seguinte raciocínio: se a quantidade de certo transportador é limitada e a presença de mais de uma espécie com afinidade por essa proteína, vai haver competição e, com isso, uma dessas substâncias pode ter a ligação transportador-ligante inibida. O bloqueio farmacológico, ele também pode ocorrer e podemos entender o fenômeno sendo o agente farmacológico a substância que vai competir e se ligar ao transportador, inibindo a outra substância. O transporte passivo, ele também é conhecido como difusão facilitada. Consiste em uma proteína que auxilia o transporte de determinado soluto através da membrana, sem estar acoplado a uma fonte de energia. Sendo assim, ele não pode realizar transporte contra o gradiente eletroquímico. O transporte passivo, ele vai ser realizado sempre a favor do gradiente eletroquímico. Ele apenas facilita a difusão do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Por exemplo, o transportador de glicose da família GLUT, responsável pela entrada da glicose para dentro da célula. Um dos efeitos da insulina é aumentar a expressão desse transportador de glicose na superfície celular, facilitando a entrada de glicose. Outra importante classe de proteína responsável para transporte passivo são os canais para íons. O transporte ativo, ele vai ser realizado por bombas, trocadores e as ATPases. Consiste em uma proteína que utiliza uma fonte de energia para tornar possível o deslocamento de soluto contra o gradiente eletroquímico.
Geralmente, essas moléculas podem usar a energia obtida pela hidrólise de ATP ou a energia do gradiente eletroquímico de outro soluto. Se a proteína realizando o transporte ativo for uma TPase, nesse caso, o processo vai se chamar transporte ativo primário. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio ATPase, que é responsável por manter o gradiente de sódio e potássio entre os compartimentos intra e extracelular das células. Pode haver o caso de usar o gradiente de um soluto como fonte de energia para realizar o transporte de um outro soluto. Esse processo vai ser denominado transporte ativo secundário. Um exemplo é o trocador de sódio e cálcio da membrana plasmática. Esse trocador usa a energia química do gradiente de sódio para transportar o cálcio. O sódio, que está mais concentrado no meio extracelular, ele se desloca a favor do seu gradiente para o meio intracelular. Ao fazer esse deslocamento, ele transporta cálcio do lado interno da membrana para o meio extracelular. Existe em torno de 10 elevado a 4 vezes mais cálcio no meio extracelular do que no líquido intracelular. Mas mesmo assim, o trocador de sódio e cálcio consegue transportar o cálcio para fora usando a energia do gradiente de sódio. Nesse exemplo, há transporte ativo secundário antiporte, pois os dois solutos são deslocados em sentidos diferentes. O cálcio sai do meio intracelular e vai para o meio extracelular, enquanto o sódio, que se move a favor do seu gradiente, sai do meio extracelular para o meio intracelular. O transporte ativo secundário simporte pode ser exemplificado pelo transportador de glicose e sódio, os SGLT1 e 2. O sódio, ao sair do meio extracelular e entrar no meio intracelular a favor do seu gradiente, ele consegue transportar a glicose no mesmo sentido. Então, o transporte simporte, os dois solutos são deslocados na mesma direção. Na membrana plasmática também existem canais para a água. Essas proteínas auxiliam o transporte de água de acordo com o gradiente osmótico, portanto, elas poderiam ser chamadas de facilitadoras de osmose. As aquaporinas desenvolvem importante papel na regulação do fluxo urinário e são responsáveis pelo controle de reabsorção de água pelos rins. Os canais para íon formam outra importante classe de transportadores de membrana e incluem canais para sódio, potássio, cálcio e cloro, entre outros. Essas proteínas são responsáveis por controlar a bioeletricidade, que por sua vez controla a atividade de células excitáveis como neurônios, músculos e glândulas, por exemplo. As principais características dos canais para íons são que essas proteínas intrínsecas de membrana formam poros chaveados para íons. Com o chaveamento, esses canais podem ser rapidamente ativados e desativados por estímulos físicos, como diferença de potencial elétrico, acidez, pressão, vibração, calor, frio e outros estímulos.
Também moléculas sinalizadoras, como neurotransmissores e hormônios, segundo mensageiros intracelulares, também pode ativar esse sistema de chaveamento dos poros de íons. Outro aspecto interessante acerca dos canais para íons é o elevado fluxo de íons que passa pelo canal, que é muito maior ao fluxo dissoluto para qualquer outro tipo de transportador. Isso é muito importante para a função que os canais para íons vão desempenhar nas células. Para esse estudo, eu utilizei essas referências bibliográficas.